Este é o meu Deus, o Pai das luzes. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus, Deus de milagres. Este é o meu Deus. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. E ele prometeu que jamais me deixará. Este é o meu Deus, este é o meu Deus. E ele prometeu que jamais me deixará. E ele prometeu que jamais me deixará. E ele prometeu que jamais me deixará. Este é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Pai, nós te rendemos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque reconhecemos a tua fidelidade sobre nós. Obrigado, ó Pai, por esta noite, a qual o Senhor preparou e nos deu a oportunidade de estar reunidos como um corpo para juntos sermos edificados através da tua palavra. Aprender, ó Pai, a respeito da tua boa, agradável e perfeita vontade. Querido Espírito Santo, me coloco na total dependência do Senhor. Eu sei que sem ti eu nada posso fazer. Por isso, ó Pai, que o Senhor flua conforme a tua vontade. Obrigado pela unção para ensinar e também a unção para compreender e entender aquilo que está sendo ensinado através do teu Espírito, através da tua presença e da tua palavra, a qual é lâmpada para os nossos pés, a qual é luz para o nosso caminho, aonde nós temos a plena convicção que nós não tomaremos decisões, Senhor, aonde seremos frustrados enquanto nós andamos em submissão e autoridade à tua verdade. E nós reconhecemos a autoridade da tua palavra sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Diga glória a Deus. Diga: Deus é mais do que bom. Só vai melhorar. E bora pra cima que foguete não tem ré. Aleluia. Pode se assentar, meus amados. Aleluia. Deus é maravilhoso, amados. Deus continua sendo bom. Que palavra poderosa, hein? Meu Deus. A Amanda já preparou a pista, né? Já preparou, já fez a onda aqui juntamente com o louvor, com a unção coletiva. E agora ficou fácil, irmão. Amém? Glória a Deus. É sempre bom, quero agradecer na equipe de música. Poder estar na casa do Pai é maravilhoso. Amém? E poder servir com aquilo que o Senhor tem confiado a nós é muito bom. É muito bom. Diga para o irmão que está do teu lado: você está no lugar do teu crescimento, rompimento e aumento. Em nome de Jesus, Deus te escolheu para você dar certo. Profetiza aí para o irmão que está do teu lado: Deus te escolheu para dar certo. Você é a maior riqueza de Deus nessa terra, meu irmão. Você é o bem mais precioso andando nessa terra. Você sabia que essa cadeira aí que você está sentado, ela não é mais uma simples cadeira, não. É uma cadeira real. Amém?
Porque estão aqui os filhos, os reis dos reis, o filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Glória a Deus. E hoje, antes de entrar na palavra, eu estou muito animado, feliz, né? Hoje, meu irmão, né, minha tia do coração, está aqui conosco. É a primeira vez que meu irmão vem aqui, né, o Christian. O penteado é igual, irmão. Penteado é igual. A minha tia do coração, Cida. O mistério já foi revelado, né, irmão? E sabe, amados, eu não falei para eles que eu ia estar pregando hoje. Sabe por quê? Porque eu poderia falar, vai hoje, porque hoje eu vou ministrar. Eu já estava sabendo que eu ia ministrar hoje. Porque a alegria do meu coração é independente de ser eu ministrando ou outro ministrando. Não ia mudar a minha alegria de ver ele aqui. Amém? Mas o Senhor, Ele é aquele que nos surpreende. Glória a Deus. Aleluia. Então, hoje estamos aí com esse tema, planejamento constante. E eu fui buscar a definição de planejamento, a Amanda já adiantou, né? Porque eu fui buscar o significado, fui lá no Google. Fui lá no Google e a Amanda já adiantou aqui. Na prática, o planejamento é uma atividade em que definimos pontos como a visão, missão, metas e objetivos do empreendimento. A ideia central é pensar antecipadamente o que será preciso alcançar no futuro e criar um documento que servirá como um guia para cumprir os objetivos do negócio. Aí eu vi essa palavra empreendimento, aí eu falei, eu vou buscar. Amado, sempre que você vê uma palavra que te chama a atenção, pesquisa sobre ela. Não passa batido, não, vai investigar. Vai buscar no Google, num dicionário. O que significa empreendedor? Em uma visão mais simplista, podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê. Enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. E quando eu estava vendo esse significado, porque quando se fala de planejamento, a primeira ideia que a pessoa tem é de algo natural, é de algo já na parte corporativa, sim ou não? Mas só que, amado, isso é fruto de algo que Deus, Ele estabeleceu um plano muito superior. Deus, Ele é o que nós replicamos como imagem e semelhança de Deus, porque nós vemos, abra aí a Bíblia, em Provérbios, capítulo 16. Eu vou estar lendo na versão revista e corrigida. Você lê na versão aí que você tem, porque a melhor versão é aquela que você lê, compreende e aplica. Amém? Pratica. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Então diz assim, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Na NVT, tá, que o planejar é da natureza humana. Deus plantou isso no ser humano. Mas eu quero te dizer, amado, que quando eu comecei a meditar sobre planejamento, e no versículo 3 diz, confia ao Senhor as tuas obras, ou seja, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e teus pensamentos serão
estabelecido. Ou seja, os teus planos serão estabelecidos. Você faz o plano, mas um plano para ele ser bem sucedido, como em algumas traduções está aí, ele precisa ser submetido ao plano superior. Porque todos nós fazemos parte de um plano muito maior do que você ganhar dinheiro, do que você avançar na tua carreira profissional. Porque antes mesmo de Deus criar todas as coisas, você já estava guardado, escondido no plano de Deus. Muito antes mesmo do mundo existir. Você já existia no plano de Deus. Cada um, sem exceção. Hoje nós somos aí mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. Diga, uau! Mas ninguém tem a mesma digital que a tua. Você é o único do teu tipo. E qual que é a ideia daquele que planeja? A ideia central é pensar antecipadamente o que será preciso alcançar no futuro. Deus, ele te planejou antes da fundação do mundo. Vocês não estão crendo não, né? Abra a tua Bíblia aí em Efésios capítulo 1, versículo 4. Carta aos Efésios, é Novo Testamento. Você tem lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, amém? Essa musiquinha eu aprendi fácil, amado. A letra está aqui no começo da Bíblia. Aleluia! Capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vou ler o 3 para dar o contexto aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele quando? Antes da fundação antes que a terra existisse, Deus, ele já te carregava dentro dele. Nós já estávamos nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos, olha o propósito, para que fôssemos santos, separados. Porque antes de você se realizar, não existe realização plena fora de Deus. Não existe realização plena, perfeita, longe de Deus. E você vai entender o porquê. Santo, separado. Senhor, a palavra santo, amado, quer dizer separado. Você foi separado para ser santo, para ser irrepreensível, diante dele em amor. Agora vá comigo em primeira carta de Pedro, está logo lá, vizinho de João, vizinho de Tiago. Aleluia! Você ama a palavra de Deus, irmão? 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus.
que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então nós somos tudo isso, carregamos tudo isso para um propósito, para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, para cumprir o plano de Deus aqui na terra. E Deus, amado, Ele não tem os preferidos. Deus, Ele não tem os prediletos. Cada um de vocês, hoje é comprovado pela ciência, amados, que na corrida pela vida, quando o pai e a mãe, né? Quando meu pai e minha mãe se amaram, né? Uma linguagem alta aí, mas você entende? Foi disparado, amado, mais de milhões de sementes. Entre milhões. O Senhor, Ele já te carregava dentro dele. Ele falou, eu preciso de alguém assim para alcançar pessoas desse jeito. Eu preciso de uma pessoa que tenha essa característica. Eu preciso de uma pessoa assim. Eu preciso de alguém cabeludo que nem... já sei quem vai ser. Aí, dentre milhões que estavam ali, o céu falou, é ele. Vai, meu filho, você nasceu. Você foi gerado, você fecundou o óvulo, teve o tempo de ser gerado, desenvolvido, e você nasceu. E o fato de você estar vivo, você não nasceu, e aí Deus pegou e falou, e agora, o que eu vou fazer com o Zé Carlos? Ele está aí, cara, você não é obra de um espirro. Espirrou, ixi, saiu o Zé Carlos, e agora? O que nós vamos fazer? Não, meu irmão, você foi uma ideia já pensada, arquitetada pelo próprio Criador. Aquele que é perfeito, aquele que não erra na escolha, aquele que te chamou, te separou e te escolheu para você reinar em vida, para você andar em governo, em autoridade, em domínio, em ser a expressão, a extensão do reino de Deus nessa terra. Aleluia! Nós vivemos um tempo, amada, onde as pessoas ficam correndo atrás de coisas. Lembra que antes do mundo ser criado, você já estava nele? Tudo que Deus formou, tudo que Deus criou, lá em Gênesis, foi pensando em você. Vê que um planejamento, ele já vê o futuro e ele já prepara toda a estratégia, a missão, o para que aquela ideia vai precisar acontecer. Esse microfone que eu estou segurando, ele é resultado de um planejamento para atender um público. E dentro dele já foi colocado todos os mecanismos, todas as peças necessárias para ele cumprir o propósito. Você já nasceu, amado, com tudo que você precisa. Você não precisa buscar fora, já está dentro de você tudo que você necessita para cumprir o propósito de Deus, para correr a carreira que Deus ele já preparou para você. Aleluia! Ele já te investiu, colocou todas as habilidades já dentro de você. E quando Deus ele criou o homem, ele já criou com toda a habilidade. E é interessante porque nós vemos que quando Deus ele foi criando as coisas, ele cria o céu, a terra, e depois ele começa a dar ordem. Ele fala para a terra produzir árvores que dê semente. E tudo começa a brotar. O Senhor olhou para o mar
E ele ordenou que o mar criasse os peixes, todos os animais marinhos. Ordenou a terra para que se criasse pássaros, animais. Mas quando chegou no 6º dia, ele não olhou para a terra, ele não olhou para a água, mas ele olhou para ele mesmo. Ele olhou para ele mesmo e disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Todo animal criado, ele tem nele as características da sua origem. O homem foi criado, amado, e ele tem nele as características do seu Criador. Sabe por que qualquer planejamento fora de Deus sai de forma incompleta? Porque, amados, se você pegar e arrancar um alface, né, da terra, da horta, da onde ele foi plantado, o alface, ele morreu. Ele continua verde durante um tempo, você vai na feira, né, tá bonito, mas se você não consumir ele começa a secar, começa as folhas a ficar amarelas, secas, e porque já começou, porque tirou ele do lugar de origem. Se você tirar um peixe da água e deixar ele fora, com o tempo, se ele não voltar para o lugar de origem, ele vai morrer. Ele não vai viver. Assim é um homem. O homem, para ele funcionar, ele tem que estar enraizado no lugar de origem. E o lugar de origem do homem é Deus. É o seu Criador, Ele é o teu Abba, Ele é a tua fonte. Por isso que o Salmo 87, versículo 7 diz que todas as minhas fontes estão em ti. Jesus, quando Ele veio para estabelecer o reino de Deus que o homem havia perdido. E lá em João capítulo 15, no versículo de número 7, Ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ele fala no versículo 5 que vós sois a vara, eu sou a videira. Como a vara de si mesmo não pode fazer nada, vocês também sem mim nada podeis fazer. Você só cumpre o planejamento perfeito, com êxito, com excelência, com 100% de aproveitamento, se você está enraizado no plano maior, no propósito maior, que é o propósito de Deus, que é maior do que qualquer outra coisa, amado, é maior do que título. Sabe qual que é o melhor título que você carrega? Eu não carrego, o melhor título que eu carrego é pastor, não. Professor do Rema, não. Ministro da palavra? Não. O melhor título que alguém pode carregar, amado, não é o seu diploma, advogado, formado em administração, médico. O maior título que alguém pode carregar é de filho, é de filha de Deus. Esse é o maior título que você carrega, irmão. Você fazer parte da família de Deus. Aleluia. E eu quero te dizer, amado, que aí dentro dessa ideia, que eu fui lá pesquisar, diz que a ideia central é pensar antecipadamente o que será preciso alcançar no futuro e criar um documento que servirá como um guia para cumprir os objetivos do negócio. Você sabia que Deus é o maior empreendedor, irmãos? E Ele deixou, né, o documento para guiar. Ele deixou o documento porque depois da ideia toda elaborada, a pessoa ela vai colocar no papel, não é assim?
coloca no papel as metas, os objetivos, a visão, os pós, o contra, é colocado num papel. Aqui, o documento que vai te fazer viver o plano perfeito de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você nasceu para dar certo, você não nasceu para andar quebrado, você não nasceu para andar frustrado, em depressão, com doença, com enfermidade. Você nasceu para viver o melhor de Deus nessa terra. Todos vocês, porque o que vai me fazer correr a carreira é eu ter consciência desse plano, eu ter plena convicção de que eu nasci para vencer. Durante muito tempo o diabo quis te frustrar pelas experiências que você enfrentou, que você passou, e isso foi criando limitações na tua vida. Mas hoje está aqui a verdade que liberta. A palavra te libertando e te mostrando que Ele nunca desistiu de você. Deus, sabia que Deus não tem plano B? Deus não tem plano B, irmão. Deus, Ele é constante, como foi dito. Ele não desiste. Ainda que o homem, porque quando Deus, Ele planejou, assim como no natural se planeja e vê lá os pós e os contras. Valeu, meu pastor. Analisa tudo. Quando Deus criou o homem, Ele já sabia que o homem corria o risco dele se perder e desobedecer. Nada foi... Deus pegou Deus de surpresa. Mas só que Deus, amado, Ele estava decidido, mesmo sabendo que eu e você poderíamos errar como nós erramos e falhamos. Mas mesmo assim Ele não desistiu. Mas mesmo assim Ele não voltou atrás no plano. Ele não voltou atrás, Ele não ali se arrependeu do plano. Não, nós vamos fazer esse plano assim mesmo. Mas se acontecer no meio do caminho dele sair do propósito, nós já temos um plano. Nós já temos um plano de resgate, um plano de redenção. Qual é o plano? Deus amado, Ele não prova o amor dEle quando Ele te cura, quando Ele abre uma porta de emprego. Não. Vamos para a palavra. Romanos capítulo 5, versículo 8. Aqui a gente mata a cobra e mostra o versículo. Aleluia. Mas Deus prova o seu amor para conosco, nos dando casas, mansões, um bom lugar na empresa, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós estávamos lá, não queria nem saber de Deus. Eu mesmo não queria saber de Deus. Não gostava de povo barulhento. Olha nós aqui, ó. Às vezes nas gravações da igreja dá para ouvir o glória. Só perco para o pastor Aurélio. Que não dá, aqui sem microfone, meu irmão, dá para ouvir lá do outro lado. A unção é grande. Aleluia. Mas antes de não gostar, para quê? Deus não é surdo, para que esse barulho todo, esses crentes tudo barulhento, falando uns negócios estranhos que eu não entendo nada. Olha nós aqui. Mas Deus, Ele prova o amor dEle não te dando coisas. Ele provou o amor dEle se entregando por amor a cada um de nós. Porque, amado, às vezes a pessoa, ela fica pensando, poxa, eu não sou amado, eu não sou querido. Amado, Jesus morreu por amor a você.
Chega de carência de homens, chega de carência de alma. Amado, você tem o autor e consumador da fé. Deus, Ele te ama, ainda que as pessoas te rejeitem, Deus, Ele te ama. Você não é vítima, ninguém olha para mim, Deus, Ele olha para você. Ah, mas ninguém fala comigo, Deus quer falar com você. E está falando hoje. Aleluia! Glória a Deus! Ninguém nunca morreu de amor por mim aqui, ó. Jesus morreu. Ninguém me ama, ninguém me quer. Deus te ama. João 3,16. Foi o primeiro versículo que eu decorei, irmão. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele não negociou. Deus, Ele não te cura, Ele não faz nada para querer barganhar com você. Deus, Ele faz o que faz porque Ele te ama. Ele fez o que fez porque Ele te ama. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou e a prova do amor dele foi ter entregue Cristo naquela cruz. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz que não foi com ouro e nem prata corruptível que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim com o precioso sangue de Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Viu que o diabo não conseguiu frustrar o plano de Deus? Mas vocês ainda não estão muito... Vamos lá, em Isaías 14. Isaías é lá no Antigo Testamento. Eu achei que só tinha só 1:19, 10:27, 54:17. Tem um 14 também, irmão. 14:26. Este é o plano ou conselho que foi determinado sobre toda esta terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Ezequiel, capítulo 12, versículo 25. Vamos ler Bíblia, irmão. Ezequiel, capítulo 12, versículo 25. Porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor. O plano de Deus, o que Ele estabeleceu para mim e para a tua vida, não vai se frustrar. Jó 42, versículo 2 diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos, nenhum dos seus planos, nenhum dos seus objetivos ao meu respeito se frustrarão. Aleluia! Glória a Deus. Isaías 55, versículo 11. Assim será toda a palavra que saiu da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei.
E a palavra que Deus enviou sobre a terra foi te criar, foi te fazer existir, para que você domine e governe. E esta palavra continua viva, ela continua eficaz, ela continua poderosa. Quem pega essa palavra, traz para o coração, declara para a tua boca e confessa, estabelecendo o plano de Deus para a tua vida. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para realizar o plano, o sonho no coração de Deus. Aleluia. E o empreendedor, amado, ele vê o que ninguém vê. Você às vezes não se vê capaz de fazer, mas ele já te vê fazendo. Sabe por quê? Fala, por quê, pastor? Só meia dúzia eu não vou falar. Mais uma vez, mais uma chance. Isaías 46, 10. Eita, Deus maravilhoso. Isaías 46, versículo de número 10. Vou ler o 9 aqui, que é o contexto. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho, o meu plano será firme, e farei metade da minha vontade, farei toda a minha vontade. Deus amado, Ele já viu o teu fim, porque Deus é o contrário de nós. Deus, Ele termina, todas as coisas já estavam prontas, já estavam estabelecidas por Deus. Se eu pudesse pegar, amado, antes de Gênesis 1, eu colocaria Efésios 1, 4. Porque Gênesis 1 está falando da criação da terra, mas você já existe antes da criação da terra. E Deus, Ele já viu, Deus, Ele termina para começar. Ele já vem com um plano pronto. O plano, o futuro, aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, Ricardo, para a tua vida, Walter, para a tua vida, Avelino, para a tua vida, Paulo César, para a tua vida, pastor Alexandre, pastor Aurélio, Cida, Cristian, Madalena, pastor Antônio, cada um de vocês, Ele já fez, já está tudo pronto. E Ele é constante. Agora nós precisamos ser constante no Deus constante. Corresponder à natureza que nós carregamos. Durante muito tempo o diabo, ele feriu a tua identidade. Ele quis frustrar o plano de Deus. Mas até o dia que alguém falou do amor de Cristo para você. Como um dia falou para mim, eu tenho um amigo amado, que esse meu amigo amado, ele insistiu demais comigo. Ele insistiu demais quando eu não acreditava mais em nada, quando eu não acreditava que Deus tinha um plano. Aleluia. E ele chegava para mim e falava, Juninho, que lá me chamava de Juninho, né? Juninho, Deus tem um plano na tua vida. Não é você nessa situação que você está. A gente tem amizade até hoje, ele casou, nós não nos vemos, amado, mas quando nos vemos parece que nunca ficou longe. O nome dele é Liu Wesley, foi através dele que eu conheci o Rema.
E esse amigo, ele esteve presente nos momentos mais cruciais na minha vida. E ele falava, e chegou um momento na minha vida que eu me via numa situação que eu tinha que fazer uma escolha. E a primeira voz que veio no meu ouvido foi: Juninho, Deus tem um plano na tua vida. E Deus pegou e falou: olha, eu tenho colocado diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Agora você vai escolher. Ou você segue no caminho, na vibe aí que você está indo, e você pode pegar uma cadeia, pode morrer, pode se envolver em alguma confusão. Ou você vem para mim, eu vou mudar a tua história. Eu não vou começar algo, não, eu vou dar sequência ao plano que eu já tinha com você antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, eu já tinha esse plano com você. Deus, ele já me via aqui. Aleluia. Deus, ele já te via aí. E eu sei, amado, que é só o começo. Eu sei que Deus tem muito mais. Eu sei que o Senhor tem muito mais. E eu quero te dizer que Deus, ele tem muito mais para a tua vida. Mas vai depender de você pegar firme, crendo no plano que Ele tem. Porque não é só Deus falando para você. Você nasceu para dar certo. Você nasceu. Eu criei você com um propósito nessa terra. Para cumprir algo que ninguém vai cumprir com a excelência que você vai fazer. Existem vidas, existem pessoas que só você vai alcançar do teu jeito. Amado, quando você anda com essas verdades firmes no teu coração, você não fica com ciúme de ninguém na igreja. Porque você vai tocar quem você precisa alcançar. Mas você não vai alcançar todos, somos um corpo. Existem pessoas específicas que só o pastor Alexandre vai tocar. Eu não vou, pastor Aurélio não vai, pastor Francisco não vai, pastor Felipe não vai, pastor Antônio não vai, mas vai ser o pastor Alexandre que vai tocar. Aleluia. Mas existem pessoas que eu vou tocar que ninguém vai tocar. Cada um tem o seu lugar, amado. Cada um. Eu não preciso estar com o microfone na mão para dizer que eu estou cumprindo o propósito. Deus me chamou nos dons ministeriais. Mas, amado, quando o pastor Aurélio comunicou que eu estaria pregando hoje, né, perguntou se eu poderia e tal, o pastor Aurélio é bênção demais, irmão. Eu falei: pastor, se for para lavar banheiro, se for para varrer calçada, se for para lavar a igreja, se for para carregar o que tiver que carregar entulho, o que for, eu estou aqui para servir, amado. E faço feliz. Ah, tinha que ser eu, tinha que estar ali. Não, irmão, aguarde, há um tempo, há um processo. E aquilo que você tem para fazer, fica fiel, porque vai chegar. Persevere, vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Então tenha consciência que você faz parte de um plano muito maior. Porque se a nossa expectativa, ela estiver somente nas coisas dessa terra, amado, a Bíblia diz, não sou eu não, viu? A Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis. Aonde está escrito isso, pastor, que eu nunca li? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus, ele não te fez para correr atrás de coisas. Um amém aqui, outro aleluia ali. Quem dá mais? Deus não te fez para correr atrás de coisas. Deus, ele fez as coisas para te servir. Deus, ele não te criou para viver atrás das coisas naturais. Ele criou tudo o que ele criou pensando em você.
para lhe servir. Aleluia. Essa terra, amada, ela vai produzir para o teu propósito, ela vai produzir, vai fazer conexões, o sobrenatural vai acontecer quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você nunca vai ser o segundo. Tem uma mensagem do pastor Edilson de Lira na internet, vai lá depois. Quando Deus é o primeiro, você nunca será o segundo. Você nunca vai ser o segundo, irmão. Aleluia. Você faz parte de um plano muito maior. Então coloque e submeta o seu plano, planeje, mas submeta o seu plano ao plano de Deus. Porque se tiver debaixo, no trilho da palavra, vai fundo, meu irmão. Deus é contigo. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Põe o pé que Deus põe o chão. Seja obediente. Haja pela fé. Haja pela fé. Não, mas é você mesmo. Aleluia. Se coloque em pé. Para dar a impressão que está terminando. Não, mas está terminando mesmo. Aleluia. Oh, amados, Deus, Ele amou a humanidade. Ele não amou o católico, não é uma religião. Ele não amou o judeu, só um povo. Ele amou a humanidade. Ele amou a humanidade. Viver o cristianismo, amado, não é religião. É opção de vida e você está dentro do propósito para o qual você existe. Lembra? A árvore, ela só vai atingir o propósito dela se ela estiver enraizada na terra. Tirou ela da terra, irmão, já era. Ela pode ficar verde durante um tempo, mas vai secar. A tua origem é Deus. Você veio de Deus, e Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Não diz a Bíblia que Deus amou o evangélico, o católico, espírita, budista. Não, Deus amou a humanidade, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Hoje o Senhor, Ele te trouxe aqui. E você veio para receber as palavras certas. Porque eu sei que enquanto tanto eu quanto a Amanda estávamos aqui falando aquilo que o Espírito Santo nos inspirou para liberar sobre a igreja, o Espírito Santo foi falando no íntimo de cada um. Sabe, você chegou achando que você não é amado, que você não é querido, olhando para o passado. Mas eu quero te dizer, amado, que Deus, Ele tem um plano e Ele não desistiu de você. E Ele diz ali em João 6,37, que todo aquele que o Pai me der, este virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, se você está aqui nessa noite e ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, essa é a tua oportunidade de se reconectar com a tua origem. E você vai experimentar um verdadeiro destravar da tua vida. Porque se eu pegar uma faca para tentar fazer um serviço de uma chave Phillips, de uma ferramenta Phillips, não vai dar certo, irmão. Porque a faca, ela foi criada para um propósito. Passar manteiga no pão, cortar o pão, passar geleia. Pastor, essa hora aqui o senhor começa a falar desse negócio. Mas se eu pegar a chave certa e for lá, vai sair com facilidade. Porque a chave foi criada para aquele propósito.
Então, quando você está dentro do teu propósito, você flui. E o teu propósito e a tua vida está em Deus. Não é numa religião, é em Cristo, é em Jesus. Então, se tem alguém aqui nessa noite, eu quero reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, erga a tua mão mais alto que você puder. Aleluia, glória a Deus. Pastor, o meu caso não é esse, mas eu um dia já estive servindo ao Senhor, mas eu me afastei. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele não desistiu de você. Deus, Ele continua te amando, mesmo com a decisão que você tomou de se apartar do caminho. Eu quero renovar a minha aliança. Então dê um sinal com a tua mão. Eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Todos reconciliados, todos da família. Aleluia. Tem alguém com alguma dor? Pastor, eu estou com uma dor. Nós vamos orar e essa dor ela vai embora. Porque em Cristo você é curado e sarado em nome de Jesus. Tem alguém com dor aí? Levanta a mão. Não? Todo mundo curado aí, sarado, saúde divina. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, pela tua palavra, pelo ensino. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor ministrou o nosso coração, a nossa fé foi edificada e fortalecida. E eu creio, Pai, que está aqui um povo que vai correr a carreira que o Senhor planejou, que vai viver os planos que o Senhor estabeleceu, para a glória e louvor do teu nome. Declaro, ó Pai, um fim de noite próspero, abençoado, extraordinário. E a noite de hoje só vai perder para amanhã. Pai, obrigado pelos teus filhos guardados e protegidos, livres de todo mal. As suas famílias guardadas, cobertas pelo teu sangue, os teus anjos acampados ao redor deles, livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê diz amém, diga glória a Deus. Lembrando, amados, que hoje tem cantina? Hoje tem cantina? Tem? Cadê? Olha aí, ó, bolo de brigadeiro, reta de frango, porque aqui não tem nada torto, irmão, até aqui é reto, amém? Tem nada torto, então reta de frango, bolo de brigadeiro, a cantina fica à minha direita, à tua esquerda, subindo a escada, à direita, lá tem um casal abençoado, Márcia e Lúcia, que faz coisas deliciosas para alimentar também o teu corpo. Você foi bem alimentado espiritualmente, vai lá alimentar o teu corpo também. E lembrando que domingo, 10 horas da manhã, domingo que hora? E sábado agora é o quê? Evangelismo, meu Deus. Ali aquela praça, amado, vai ser virada de cabeça para cima. Pensou que ia falar de cabeça para baixo, né? Vai virar de cabeça para cima, amém, irmãos? Aleluia, Deus abençoe a todos. Os visitantes, né, já foram muito bem recepcionados aqui pela irmã Ilza. Olha lá, 9h58, irmão. Aleluia. Dê um abraço nesse irmão, nessa irmã querida. Diga para ele que você se alegrou muito com a vinda dele aqui.